Vamos ter uma conferência hoje, outra amanhã. Se vocês não estiverem me escutando, é só falar que eu grito mais alto. Então, são duas conferências a respeito da liturgia. Então, hoje, apresentar para vocês uma conferência baseada inteiramente num trabalho de Dom Guéranger, abade da Abadia de Solesmes, no século XIX, chamado a heresia antilitúrgica. E amanhã uma conferência um pouco mais prática, menos teórica, a respeito de como bem assistir à missa e receber os sacramentos. Então a gente vai ter uma abordagem um pouco mais teórica, mas não tanto, hoje, e amanhã um pouco mais prática. Então, Dom Guéranger, ele foi abade beneditino, abade da Abadia de Solesmes, e ele escreveu, a gente pode dizer, um monumento litúrgico. Ele foi um grande liturgista que defendeu com unhas e dentes a liturgia romana. E ele tem duas obras principais. Uma é L'Année liturgique, o ano litúrgico, que é uma quantidade gigantesca de livros, assim, dá isso aqui de uns livros pequenininhos assim, em que ele comenta todo o ano litúrgico, todas as missas do ano, de um ponto de vista histórico, litúrgico e espiritual. E uma outra obra chamada Institution liturgique, Instituições litúrgicas, em que ele basicamente estabelece a história da liturgia romana e os princípios da liturgia romana. E tem um capítulo dessa Institution liturgique, capítulo 14, em que ele escreve a respeito do que ele chama de heresia antilitúrgica. Então, basicamente, ele aborda a reforma protestante e o jansenismo em sua relação com a liturgia. Mas antes de entrar no âmbito do que o próprio Dom Guéranger fala, é bom fazer um preâmbulo a respeito do que é a liturgia. Vocês não querem fechar a porta, né? Então, o que é a liturgia? Uma boa definição da liturgia é a oração oficial e pública da igreja. Então, a liturgia é a igreja, enquanto corpo místico de Cristo, que presta culto a Deus de forma pública e oficial e roga para os seus membros, os membros do corpo místico, as graças que eles necessitam.
Então, oração pública e oficial da igreja. Então, por exemplo, rezar o terço não é um ato litúrgico, mesmo que seja o padre que o faça. Agora, no entanto, o padre que reza o breviário, ele faz em nome da igreja a oração oficial instituída pela igreja, em nome da igreja, e mesmo que ele esteja sozinho, ele reza publicamente. Publicamente, não na frente de todo mundo, evidentemente, mas a sua oração envolve a igreja padecente, a igreja militante e a igreja triunfante. Tanto que o padre, quando reza o breviário, ele reza Dominus Vobiscum. O Senhor esteja convosco e com o teu espírito. Mesmo sozinho. Porque ele reza Dominus Vobiscum como ministro deputado pela igreja para o seu culto público, e ele responde como membro da igreja. Ele próprio se responde. Então, a noção de liturgia está intimamente ligada com o fato de que a igreja é uma sociedade, e que a igreja é a sociedade instituída por nosso Senhor Jesus Cristo como seu corpo místico para conduzir as almas para o céu. E além disso, a liturgia foi estabelecida de forma adequada à natureza humana. Por quê? Porque nós somos feitos, a natureza humana é composta de um corpo e de uma alma. Ela possui então, a oração oficial da igreja possui um conteúdo intelectual e um conteúdo também corporal, sensível. Ou seja, os próprios sacramentos foram instituídos de forma adequada à natureza humana. Então, eles dão a graça, mas eles dão também o conhecimento da graça que eles conferem. Então, os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, que é invisível. Eles produzem aquilo que eles significam. Quando eu vou batizar uma criança, eu derramo água na cabeça da criança. Eu pressuponho que a cabeça da criança já está limpa. O objetivo não é limpar a cabeça da criança. Até que um pouquinho, com a quantidade de água que a gente usa, é impossível até limpar, se tiver suja a cabeça da criança. Não, o objetivo é conferir a graça santificante. E o padre, ou qualquer pessoa que tenha a intenção de fazer o que a igreja faz, que derrame a água na cabeça, falando, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse ato, por si mesmo, confere a graça santificante. Então, confere a graça, que é invisível, mas mostrando que essa graça foi conferida. Por quê? Porque a gente só conhece aquilo que passa pelos nossos sentidos. Aristóteles já dizia isso. Nihil in intellectu nisi prius in sensu. Nada está no intelecto sem que passe antes pelos sentidos. A gente só conhece aquilo que passa pelos sentidos. Eu só conheço aquilo que eu vejo, que eu sinto pelo tato, que eu ouço, que eu cheiro, que eu sinto gosto.
Essa é a forma ordinária dos homens conhecer, pelos sentidos. Então, para que o homem soubesse as graças que ele precisa e tivesse segurança de tê-las recebido, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu os sacramentos, que são sinais visíveis das principais graças das quais nós necessitamos, por meio dos 7 sacramentos. Por isso que o culto da igreja, desde o Antigo Testamento, ele possui elementos sensíveis, porque nós temos um corpo e uma alma. Para que a gente possa cultuar Deus com a nossa natureza, que é intelectual e sensível, e também para que nós possamos ter conhecimento do culto que deve ser prestado a Deus, dispondo a nossa alma aos atos de culto, por meio dos aspectos sensíveis deste culto. Por isso que, quanto menos elementos sensíveis houver no culto, mais inadequado à natureza humana ele é, e mais inacessível ele é para as pessoas mais simples. Por quê? Porque ele expressa menos aquilo que nele ocorre. Então, os elementos sensíveis da liturgia, a gente pode exprimir, a gente pode justificar os elementos sensíveis da liturgia de 3 formas. Os elementos sensíveis da liturgia existem para 3 objetivos. Primeiro, para a maior glória de Deus, para que aqueles que prestam culto a Deus possam prestar um culto íntegro, com o seu corpo e com sua alma, porque nós somos feitos de corpo e alma, para que esse culto possa exprimir adequadamente o que nele está contido: adoração, ação de graças, penitência. Ou seja, na missa, os elementos sensíveis da missa servem justamente para mostrar para as pessoas o que está ocorrendo nela. Porque o que é a missa? A missa é o padre, ministro sagrado, pega um pedaço de pão e fala: este é o meu corpo. Ele pega um pouco de vinho: este é o meu sangue. A missa se resume a isso. Mas nem nosso Senhor Jesus Cristo fez isso, porque ele estabeleceu o sacrifício da missa no rito do Cordeiro Pascal, num rito judaico, a Santa Ceia. Foi dentro de um contexto litúrgico do Antigo Testamento. Inclusive, de forma que a gente pode dizer corretamente que até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, legislador supremo, porque é Deus e homem, obedeceu às rubricas da lei judaica desde o seu nascimento, com a circuncisão, com o seu oferecimento do templo. Nosso Senhor é Deus e homem, é Ele o legislador supremo, Ele é a fonte da lei, Ele não estava submetido à lei. Ainda assim, Ele foi obediente para nos mostrar a obediência que nós devemos ter em todos os atos de culto do Antigo Testamento. Na sua última Páscoa, ele estabeleceu o sacramento da Eucaristia,
Então ele legislou a respeito do culto do Novo Testamento. E ora, os ritos da Santa Ceia visavam exprimir justamente aquilo que nosso Senhor fez: a imolação do verdadeiro Cordeiro Pascal, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a liturgia judaica cumpriu com a sua finalidade: ser símbolo, ser tipo do Novo Testamento, prefigurar o Novo Testamento, dar glória a Deus, exprimir o que estava acontecendo e dar as disposições necessárias para aqueles que lá estavam receberem as graças que são conferidas pelo culto litúrgico, pela oração oficial da igreja. Então, as três finalidades do aspecto sensível da liturgia: dar glória a Deus integralmente, exprimir o que está acontecendo. Então, o sacramento por si só é: este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Mas isso é muito banal. Seria absurdamente inadequado resumir a celebração do sacramento a isso. Então, desde a Santa Ceia e ao longo da história da igreja, o Espírito Santo inspirou que o corpo místico de Cristo adornasse a pérola que é o sacramento com um conjunto de orações e ritos que honram este núcleo central que é o sacramento, que exprimem o que ele significa e, terceira razão, dão as disposições necessárias para que aqueles que tomam parte no sacramento possam receber as graças. Então, e isso serve tanto para o ministro quanto para os fiéis. Um exemplo que eu acho fantástico: o padre, quando ele vai oferecer a hóstia no ofertório, a oração de oferecimento da hóstia recebei, sushi pensante pater, menino de Deus, recebei, Pai Santo, Deus Onipotente Eterno, esta hóstia imaculada que nós vos oferecemos por todos os nossos pecados, ofensas e negligências. Ou seja, nós estamos se dirigindo a Deus, o padre se dirige a Deus por todos os fiéis, pedindo perdão por todos os pecados, negligências e ofensas dele e de todos os fiéis. Então, a rubrica estabelece que ele olha para a cruz e imediatamente baixa o olhar. Por quê? Para que justamente em sinal de penitência e de humildade. Então o padre olha para a cruz e baixa o olhar e recita a oração do oferecimento da hóstia. Na oração de oferecimento do cálice, o padre olha fixamente para a cruz, porque nós vos oferecemos, Senhor, o cálice da salvação. Oferimos o nome cálice salutares tua, oferimos o nome cálice tua salutares clemência, pedindo a tua salutar clemência. Então é uma oração de confiança a Deus. Oferece o cálice da salvação pedindo a clemência salutar do Senhor. Então ele olha diretamente para a cruz durante toda a oração do oferecimento do cálice. Então os gestos que são feitos não são por acaso. As orações que são feitas não são por acaso.
elas visam justamente fazer com que o sacerdote e os fiéis possam aurir de forma mais eficaz das graças que estão contidas no sacramento. Por isso que os fiéis vão estar de joelhos em determinado momento da missa, em outros momentos vão estar de pé, em outros momentos vão estar sentados. Por isso que o padre, em determinados momentos, vai estar inclinado. Por isso que tem momentos em que ele olha para a cruz. Quanto menos sinais sensíveis, mais difícil vai ser conhecer aquilo que está ocorrendo no altar, então, quanto menos sinais de adoração, menos se vai adorar. A pessoa facilmente poderá se esquecer que o que está presente em cima do altar é o Rei dos Reis. Você vai ter muito mais disposição de adoração dentro de uma igreja com um crucifixo, um altar elevado e uma bela ornamentação que te lembre o céu, do que numa caixa de sapato branca com cadeira de plástico. Nada contra aqui o salão de festas, mas justamente é um salão de festas. Por isso que nós temos um crucifixo aqui. Por isso que nós temos uma imagem de Nossa Senhora, para lembrar que nós não estamos fazendo uma festa. Por isso que quanto mais abstrata a arte, mais ela vai exigir a interpretação, chegando ao ponto de que você não pode até sequer reconhecer que seja algo. Quanto mais minimalista e mais abstrata a liturgia, mais cruel você está sendo com as pessoas que são mais simples. Porque você pode saber o que está acontecendo, porque você estudou. Tirando o aspecto da maior glória que se deve dar a Deus, é claro. Mas a arte litúrgica e o próprio decoro litúrgico é justamente o catecismo dos mais simples. Enfim, permitam-me já que a gente está no tempo pascal, uma coisa muito interessante que eu mencionei no sermão do Domingo de Ramos é que liturgicamente você já tem no Domingo de Ramos a melodia própria dos responsórios da vigília pascal e que vai permanecer durante todo o tempo pascal. Então, no primeiro domingo da Paixão, inclusive, e no domingo de Ramos, você já tem, no tempo da Paixão, a melodia do tempo pascal. Já está presente. Inclusive, no quarto domingo da Quaresma, que é em cor rosa, você já tem o primeiro anúncio da Paixão e da ressurreição. Então, no final da Quaresma, você já começa a vislumbrar a ressurreição. Você já tem os anúncios da ressurreição, você já tem a melodia do tempo pascal presente. É só você comparar o trato do Domingo de Ramos
com o cântico de Moisés da Vigília Pascal. É a mesma tonalidade e é praticamente a mesma melodia. E durante a Páscoa, no breviário, nas horas maiores, laudes e vésperas, o padre reza a comemoração da Santa Cruz. Ou seja, Páscoa e paixão, cruz e ressurreição estão ligados, são inseparáveis, porque a gente só tem a glória da ressurreição por meio da cruz. E isso é uma coisa que é importante meditar. Vocês peguem, por exemplo, vamos fazer um exercício de ficção. Pega uma pessoa querida, talvez, de vocês, que foi condenada à morte. Condenado à morte por enforcamento. Daí vocês vão lá, tiram uma foto dessa pessoa morta no patíbulo, na forca. Pessoas mortas na forca não é nada bonito de ver. Se tira a foto e coloca na parede de casa. Parece absurdo. Por que é absurdo? Por quê? Porque ali justamente é um sinal de luto, de tristeza e podemos dizer de terror. No entanto, o que nós temos na cruz é isso, nos crucifixos, nas representações da cruz. Inclusive, pega vários crucifixos barrocos que buscam ser, digamos assim, o mais realista possível para um crucifixo barroco. E mais tarde, no período clássico, você tem algumas representações bem realistas da cruz do Nosso Senhor. É um condenado à morte. É a representação de um condenado à morte no momento da sua morte, que nós temos na igreja, que nós temos nas nossas casas, na nossa cama. Por isso que São Paulo vai dizer que para os judeus é um escândalo, para os gregos é uma loucura. Porque se você não compreende o que é a cruz, de fato é. Justamente, nós fazemos isso e nós temos justamente todo o nosso conforto porque nós, primeiramente, nós sabemos o que a cruz significa e porque justamente nós vemos nela não um sinal de terror ou de derrota ou de luto, mas sim de vitória e vida, e porque nós justamente vemos nela a força para que a gente possa também carregar as nossas cruzes. Ela é a resposta para um grande problema do mundo moderno, que é o problema do mal. Muitas vezes as pessoas vão vir se aconselhar, contar assim as coisas mais arrepiantes possíveis. A gente não tem muitas vezes noção do sofrimento pelos quais as pessoas passam. E muitas vezes, assim, de fato, você não tem como dizer: olha, está tudo bem, não se preocupe. É quase uma ofensa. A melhor resposta está aqui, na cruz. Deus está com você.
porque ele já sofreu sendo inocente. E ele permite justamente que essa tua cruz seja a cruz que ele carregou. Então, olha o significado que você tem no aspecto sensível. A melhor resposta para um protestante que nega justamente o culto das imagens, assim, a melhor resposta, se você vê que é um protestante que pensa, porque a maior parte, infelizmente, não tem esse privilégio. Mas bom, se você não tem nada sensível, está faltando 50% do teu culto a Deus. E é por isso mesmo, pela diminuição do aspecto sensível do culto, enquanto ele é simbólico, ou seja, ele transmite um conteúdo intelectual, é que você vai encher, inevitavelmente, com um monte de baboseira sentimental. Então, por isso que a primeira coisa que muda diante de uma mudança na fé é a mudança no culto. Então, passando agora para Dom Prosper Béranger, a gente tem que entender que ele combateu duas heresias que se levantavam diretamente contra a liturgia da igreja, que foi o jansenismo e o galicanismo. O jansenismo, que é antes de tudo uma heresia a respeito da doutrina da graça, ele se levantou, ele pregou, sobretudo no sínodo de Pistoia, sínodo condenado pela igreja, uma profunda reforma da liturgia, para que a liturgia se tornasse mais simples e mais didática. Os jansenistas diziam que a igreja havia se desviado do culto de Deus em sua liturgia e adotado fórmulas muito complexas, ritos desnecessários que tiravam a atenção de Deus e colocavam em enfeites, nos santos, no culto a Nossa Senhora, e que por isso mesmo a liturgia da igreja perdeu seu aspecto catequético, deixando de lado as Sagradas Escrituras para se focar em ritos abstratos. Então, os jansenistas pregavam uma liturgia minimalista, que se focasse na instrução dos fiéis. Então eles buscavam tirar todo o adorno possível do altar, dos paramentos, diminuir os ritos, diminuir as devoções populares, para focar num culto mais direto entre os fiéis e Deus. Ao mesmo tempo, isso é muito, muito curioso, os jansenistas vão ser pioneiros do teatrinho litúrgico, porque eles buscavam, nesta ânsia catequética, colocar um monte de outras
elementos fora da liturgia, mas que instigassem a catequese dos fiéis. Então, São Pedro Julião Eymar, que conheceu de perto o jansenismo e combateu ferrenhamente o jansenismo, vai falar, por exemplo, do padre jansenista que vai fazer a encenação, antes da missa, a encenação da entrega das tábuas dos 10 mandamentos por Deus a Moisés. Deus que aparece, o tetragrama, Yahvé dentro de um triângulo, e que daí tem a descida das tábuas dos 10 mandamentos. Um negócio assim, muito curioso. Por sua vez, os galicanos vão encher a liturgia de novidades que não foram recebidas pela tradição. Então, inserir um monte de orações e ritos novos, porque os galicanos, por sua vez, eles vão defender uma igreja francesa independente de Roma. Então, cada diocese vai ter o seu missal com inúmeras particularidades. Então, por exemplo, e eu não estou brincando aqui, o rito de colocar a peruca antes da missa. Aquela peruca branca, cabelo encaracolado, própria de uma época em que as pessoas tinham um problema com piolho e o mais fácil era raspar a cabeça. Ou então, o pente litúrgico com o qual o padre vai se pentear antes de colocar os paramentos. Ou então, o rito do canudinho, também chamado de fístula, próprio da missa papal, para o padre comungar do precioso sangue. A inserção de invocações pelo rei da França, ou então orações da comunidade. Então, um monte de novidades inseridas, fazendo com que a cada ano você tivesse um missal novo em cada diocese da França. Sendo que os únicos missais que haviam sido recebidos pela tradição eram o missal de Paris, o missal de Lyon e o missal de Chartres. E Dom Prosper Guéranger vai ver, tanto no jansenismo quanto no galicanismo, uma imitação do protestantismo. E protestantismo luterano, protestantismo calvinista, protestantismo anglicano. Porque quando você quer consolidar uma mudança da fé, você necessariamente tem que mudar o culto. Então Dom Prosper Guéranger vai dizer que a primeira característica da heresia antilitúrgica é o ódio pela tradição nas fórmulas do culto divino. Então, todos os hereges, desde Ário até Calvino, incluindo Janssene e os galicanos, todos os hereges tiveram um grande ódio por aquilo que foi recebido pela tradição da igreja. E a razão é fácil de perceber. Todo sectário
querendo introduzir uma nova doutrina, vai se deparar, vai se debater contra a tradição da igreja em seu mais alto poder. Ou seja, a liturgia recebida pela tradição é a mais direta barreira contra inovações doutrinárias. Então, como que um ariano vai continuar ariano com o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Como que um protestante vai continuar protestante pedindo a intercessão de Nossa Senhora e dos santos? Como que um protestante vai continuar protestante tendo que genufletir para o Santíssimo Sacramento? Como que um jansenista vai continuar jansenista, rogando a graça de Deus para que a gente esteja disposto, rogando a graça de Deus para que a gente seja movido à penitência? Então, luteranismo, anglicanismo, calvinismo se consumaram com a mudança da liturgia, com o abandono dos livros litúrgicos. Jansenismo, no Sínodo de Pistoia, os jansenistas estabeleceram a necessidade de uma reforma litúrgica. Galicanos se consolidaram pela liturgia. Eles tinham um pressuposto doutrinário, a independência, ou melhor, os privilégios da igreja francesa. Mas a grande cavalo de batalha deles foi a liturgia. Lutero vai declarar abertamente, ainda na época inicial, da reforma protestante, ele vai declarar, quando ainda o aspecto exterior era da missa era preservado, ele vai dizer: ele estabeleceu o seguinte regulamento para a missa protestante: nós aprovamos e conservamos os introitos dos domingos e das festas de Jesus Cristo, a saber, da Páscoa, de Pentecostes e de Natal. Nós preferiríamos, no entanto, de bom grado, que os salmos inteiros, dos quais são tirados esses introitos, sejam utilizados para se conformar ao uso presente. Nem mesmo culpamos aqueles que por apego desejam reter os introitos dos apóstolos, da Virgem e dos outros santos, desde que esses introitos sejam tirados dos salmos ou de outras passagens da Escritura. Eles tinham ódio às composições eclesiásticas, às composições advenientes da igreja, querendo se focar tão somente na Bíblia. Existem os luteranos conservadores, que têm o seu culto. Meu avô era luterano da linha conservadora dos luteranos. Então, o culto deles era voltado para a mesa, de costa para os fiéis, em alemão, e a comunhão era dada na boca, os fiéis estando de joelhos na mesa da comunhão. Mas eles não acreditam na Eucaristia. Eles não acreditam na transubstanciação.
mas eles acreditam na consubstanciação. Ou seja, durante o culto, por um ato de fé da Assembleia, Cristo se faz presente no pão. Ou seja, não é a doutrina católica da transubstanciação, é a doutrina da consubstanciação. O pão continua existindo, mas Jesus se faz presente, não por causa do ministro, nem da forma, nem não por causa do sacramento da ordem, mas por causa de um ato de fé da Assembleia. Então, como que ocorre a missa deles? O pastor vai pegar o pão, vai proferir as palavras que sigam as palavras da consagração: este é o meu corpo, e não vai fazer genuflexão. Vai primeiro elevar a hóstia, depois ele faz genuflexão. Por quê? Porque para os luteranos, a consubstanciação ocorre por um ato de fé da Assembleia. Então a Assembleia tem que ver o pão e acreditar. Então somente depois disso que ele vai fazer genuflexão. Enquanto que na missa católica, para mostrar que é pelo sacramento da ordem, pelas palavras proferidas pelo sacerdote, que Cristo se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade, na hóstia consagrada, não havendo mais a presença do pão, o padre fala: "Hoc est in corpus meum", e imediatamente ele faz a genuflexão. E só depois ele faz a elevação, para que os fiéis possam adorar nosso Senhor Jesus Cristo, que já está presente. Ou seja, esses sinais sensíveis demonstram a fé com o qual se adora a Deus. E por isso que Lutero não poderia admitir aquela genuflexão imediata após a consagração. Por isso que aquele rito era uma barreira que mantinha a fé católica, e que Lutero vai eliminar. Dom Prosper Guéranger vai dizer que o segundo princípio da seita antilitúrgica é a substituição das fórmulas eclesiásticas pelas leituras da Sagrada Escritura. Por duas razões. Primeiro, para calar a voz da tradição, que se exprime pelo magistério da Igreja. E como um meio de propagar e apoiar seus dogmas pela negação ou afirmação e reinterpretação. Pela via da negação, passando em silêncio através de escolhas astutas, os textos que exprimem a doutrina oposta aos erros. Então, por exemplo, Lutero, ele vai fazer isso na própria Bíblia. Tirar os deuterocanônicos. Ou seja, tirar o livro de Macabeus, que fala a respeito da oração pelos mortos. E, evidentemente, tirar da liturgia toda a composição eclesiástica que manifesta a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia, que manifeste a intercessão dos santos. Então, Lutero vai tirar toda a menção aos santos, por exemplo, do Confiteor, do cânon. Vai tirar, por exemplo, trechos de São Paulo que façam referência a, por exemplo, quem bebe indignamente quem come indignamente do meu corpo, come e bebe da sua própria condenação. E escolhendo textos que podem ser facilmente reinterpretados. Então, pondo à luz passagens cortadas que só apresentam aquilo que eventualmente favorece uma
interpretação errônea. É evidente que desde os primeiros hereges, eles vão ter um grande apreço pela Escritura, mas um grande ódio à interpretação da Escritura, porque eles querem ser a sua própria igreja, eles querem ser o seu próprio Deus. Afinal de contas, eles querem construir, eles sofrem do mesmo mal do demônio. Eles são a sua própria referência. Afinal de contas, os protestantes reduziram a liturgia inteira à leitura das Escrituras, acompanhada de discursos. O fato é que, tanto para os protestantes, quanto para os jansenistas, e sobretudo para os modernistas, hoje em dia, o foco de tudo é o homem, e não Deus. E aí a gente chega num paradoxo, né? Porque o que eles vão fazer? Eles vão ter um ódio a tudo aquilo que foi recebido da tradição, mas, como diz Dom Prosper Ranger, eliminando aquilo que foi recebido pela tradição, exaltando as Sagradas Escrituras, eles vão então fabricar e introduzir novas formas, para que eles transmitam a nova fé deles. Por isso que aí no modernismo, no progressismo litúrgico que nós vemos hoje em dia, nós vamos ter um ódio à liturgia, às rubricas, aos ritos, mas você vai ter, por exemplo, o teatrinho litúrgico. Você vai ter o bebê saindo da Bíblia. Você vai ter o desfile do circo entrando na Basílica de Aparecida. E as coisas mais bizarras que você pode imaginar. Porque a rubrica, o rito, a oração transmite um conteúdo intelectual. Olha, o que está acontecendo aqui é isso: Deus está presente em cima do altar, nós devemos adorá-lo. Transmite um conteúdo intelectual para que a gente se conforme à verdade. Só que o homem moderno, ele não suporta a verdade. O homem moderno, ele quer ser autor da sua própria verdade. Como diz São Pio X, na sua primeira encíclica, E Supremi Apostolatus. O homem destronou Deus. O homem se colocou no lugar de Deus e presta a culto a si mesmo como se ele fosse Deus. Então o homem moderno, o antiliturgista moderno, ele não suporta o rito, ele não suporta a forma. Ele não suporta um culto a Deus. Ele quer ser autor do seu próprio culto. Então é uma abominação para ele que o culto esteja fora do seu domínio. O culto tem que ser na língua vernácula, a gente vai chegar lá, Dom Prosper Ranger vai chegar lá. O culto não pode conduzir todo mundo na mesma direção para Deus. Não, o sacerdote tem que olhar para os fiéis.
dar atenção para o homem. O homem tem que ser o autor do culto. Então, nada de fórmulas fixas, mas vamos fazer um culto dinâmico, em que todos possam tomar parte, que possa suscitar os sentimentos dos fiéis. Então, a gente passa do conteúdo intelectual para manifestar o sentimento religioso dos homens. Em vez de receber o conteúdo intelectual, está acontecendo isso? Não, vamos fazer com que você chegue a Deus no seu próprio sentimento, na tua própria experiência. O objetivo não é mais transmitir a verdade, não é mais transmitir o Evangelho. É fazer com que o homem tenha uma experiência pessoal com Deus. E para isso, você precisa de menos verdade, menos conteúdo intelectual e mais sentimento. Para isso, você não pode ter uma verdade fixa, mas suscitar a verdade no coração do indivíduo. Para isso, você não pode ter um Deus único, mas cada um é o seu próprio Deus. E como você tem aí uma quebra na tradição, uma quebra na doutrina, você vai fabricar e introduzir novas fórmulas que sejam adaptadas a esta nova religião. Uma religião que não é a religião do Deus encarnado, do Deus que se faz homem, mas a religião do homem que se tornou o próprio Deus, do homem que se faz Deus. Então é evidente que a heresia antilitúrgica se estabelece em permanente contradição com seus próprios princípios. Nega as fórmulas transmitidas pela tradição, inspiradas pelo Espírito Santo, porque para voltar para uma pureza primitiva do culto, e como fabricando o próprio culto. Mas a heresia não tem como possuir coerência. Nós temos, por exemplo, na reforma litúrgica recente, e quem diz isso foi um membro da reforma litúrgica, o liturgista francês Louis Bouyer, nas suas memórias, publicadas recentemente em francês e em inglês. Não sou eu que estou dizendo, é um membro da reforma litúrgica, que, por exemplo, para agradar os protestantes, para que se tivesse uma cerimônia mais ecumênica da missa, foi retirada justamente aquela genuflexão imediatamente após as palavras da consagração. Foi ele que falou. Para que, ou seja, se retirou uma barreira que exprimia uma verdade de fé. Os católicos que têm a fé católica não vão ter problema com isso, evidentemente. Mas aqueles que não têm a fé católica também não vão ter problema com isso. Tanto que se vai dizer imediatamente após a reforma que um protestante poderia sem nenhum problema utilizar aquele ordinário promulgado em 69. Se também teve a retirada o máximo possível das genuflexões e das menções aos santos, que, por exemplo, se tornaram facultativas no cânon.
Mas o que eu ia falar justamente é a respeito da chamada Oração Eucarística 2, chamado Cânon de Hipólito, que se transformou no pseudo-cânon do pseudo-Hipólito. O Louis Bouyer mencionou justamente que você tinha trechos esparsos que haviam sido encontrados, que pareciam ser de Santo Hipólito, mas que eram largamente incompletos para que você pudesse dizer exatamente do que se tratava aqueles trechos. Supunha-se que poderia ser eventualmente uma outra oração eucarística romana que, entre aspas, desmistificaria que você tinha unicamente o cânon romano como única oração eucarística. Só que havia muitas lacunas que faziam com que você não tivesse certeza do que era de fato e que você não poderia utilizar porque você não tinha o texto completo. Então Louis Bouyer fala que, como o prazo para entregar um texto para uma segunda oração eucarística estava acabando, ele e mais alguns outros especialistas se juntaram numa tratoria romana, num restaurante romano. Eles dão até o nome do restaurante, fica na Praça Argentina. E após almoçar, eles completaram aquilo que faltava para formar a oração eucarística número 2. Mais tarde, o próprio Louis Bouyer menciona que se descobriram outros textos que mostraram que aquela não era uma oração eucarística, mas uma oração de ação de graças para a missa, após a missa, e que não tinha nada a ver com Santo Hipólito. Então, o tal do cânon de Hipólito não era um cânon, também não era de Santo Hipólito. E uma oração que não era uma oração eucarística se transformou numa oração eucarística, em sua maior parte composta após um almoço. Tanto que o Louis Bouyer ficou, mais tarde, pegou muito rancor daquilo que foi feito na Reforma. E tudo isso com o objetivo de mostrar: o cânon romano não era o único. E mais tarde se descobriu que, sim, de fato, ele era o único na liturgia romana. Enfim, a sexta característica da heresia antilitúrgica, de acordo com Dom Prosper Guéranger, é a extinção total do espírito de oração. Ou seja, ou melhor, a quinta característica, desculpa, pulei uma, é subtrair do culto todas as cerimônias e todas as formas que exprimem mistérios. Então, um grande racionalismo na liturgia. A gente não sabe como que isso apareceu, então vamos tirar. Quando, de fato, o que interessa na liturgia não é como isso apareceu, mas o que isso significa. Eu próprio escutei de um padre que me viu me paramentando para a missa, e ele chegou assim, pegou no manípulo e falou: tá gripado? Porque isso daqui é para suar o nariz, sabe? Primeiro que, do ponto de vista histórico, ele está completamente errado. O manípulo tem sua origem num lenço de honra que era portado pelos oradores romanos. Então, a maior parte dos paramentos e do próprio hábito eclesiástico da batina no rito romano vem das vestes da nobreza romana, que deixaram de ter seu uso
comum e foram consagrados para o uso eclesiástico litúrgico. Agora, por exemplo, o manípulo, já para os romanos, já para os pagãos, já havia perdido a sua função prática, e sim passou a ter uma função simbólica, que era justamente o símbolo do ofício do trabalho não braçal, do trabalho liberal. Ou seja, o orador tinha uma função nobre, então ele utilizava algo que simbolizava essa função. Ele não ia enxugar o rosto, assoar o nariz com aquilo. Da mesma forma que é de uma estupidez monumental você falar, não, isso daqui a gente não sabe de onde que veio, é algo meramente simbólico, vamos descartar. Vá pastar com os macacos. Sei que o macaco não pasta, mas você está se embrutecendo. Você está justamente pegando toda a tua inteligência e jogando no lixo. Então, deixe de dar flores para as pessoas que se amam. Porque a gente dá flor para quê? Para morrer. Você vai colocar num vaso e ela vai desaparecer. Pare de mandar carta de amor para quem você ama, porque aquilo ali é tudo símbolo, está exprimindo uma realidade por meio que não é visível. Pare de dar plaquinha de homenagem, pare de fazer homenagem para as pessoas. Pare de usar gravata. Vocês já pensaram na utilidade da gravata? Zero. Pare de escolher a cor com que você vai se vestir. Vamos passar para uma realidade distópica, tecnocrata, em que todo mundo vai vestir exatamente a mesma roupa, com a única função de não morrer de hipotermia. Vocês já pensaram na função do terno? É passar calor. Salto alto é você aumentar os riscos de torcer o tornozelo e quebrar. Então, justamente quem diz isso, não sabemos de onde veio, não sabemos para que serve, vamos descartar, está querendo se equiparar aos macacos, que não tem noção do conteúdo intelectual dos símbolos. Mas é o que aconteceu com os jansenistas, é o que fizeram os protestantes, é o que muitos sacerdotes, liturgistas querem fazer hoje. A gente não sabe para que serve o manípulo, vamos jogar fora. A gente não sabe de onde que veio, a gente não sabe por que o padre faz tal coisa na missa, vamos simplificar. Então, acaba tendo uma extinção total do espírito de oração. É verdade. Extinção total do espírito de oração. A liturgia tem um aspecto catequético. Ninguém pode negar isso. Eu acabei de falar que é a catequese dos simples. Mas não é o primeiro aspecto, não é o principal. A liturgia é, antes de tudo, o sacrifício do Novo Testamento. Então, as leituras têm como objetivo, em primeiro lugar, o culto de Deus. Por isso que a gente sempre faz a leitura primeiro em latim e só depois, caso haja sermão, o padre vai traduzir depois. Mas a gente profere em primeiro lugar em latim, porque a liturgia é antes de tudo sacrifício.
Ah, mas padre, e o sermão? Gente, sermão não é catequese. Sermão, não sei se já se tocaram, mas o sermão ele é feito com base nas leituras da missa e também nas orações da missa. Então, qual que é a função primeira do sermão? Dispor os fiéis a receber as graças da missa. Então, a função do sermão está diretamente conexa com a liturgia e, portanto, com o sacrifício. Tanto que o sermão, a igreja sempre disse, devem ser raras ocasiões em que o sacerdote foge do tema litúrgico. E ainda assim, o sermão dificilmente deve passar 20 minutos. Por quê? Porque ele deve estar ordenado para a liturgia. Você não vai para a missa para escutar o padre. Você vai para a missa para oferecer o sacrifício a Deus pelas mãos do padre. Ou seja, a gente não pode entrar nessa onda de que o padre faz o sermão para mim. Não, o padre faz sermão para Deus, para que você possa cultuar a Deus e receber as graças de Deus. O padre ele faz os sermões de tal forma. O padre faz sermão de outra forma. O sermão é parte do culto. Então, o padre não entretém muito no sermão. Você não está indo para a missa para ser entretido. Então, a perda do sentido de sacrifício, do sentido de oração, é uma das características dessa heresia antilitúrgica, própria dos protestantes, própria dos jansenistas, própria dos modernistas. E com isso vem justamente a reivindicação do uso da língua vulgar na missa. Por quê? Porque faz parte da deslocamento da noção de sacrifício para a noção de instrução, deslocamento do foco em Deus para o foco no homem, deslocamento da noção de oração para a noção de catequese. Então tem tudo que estar tudo acessível ao homem, tudo tem que estar voltado para o homem, tudo tem que ser feito para suscitar sentimentos e experiências no homem. O culto deve ser feito não pelo ministro, nem pela igreja, mas pelo povo de Deus, dizem os hereges. Dom Prospero de Rangel. É preciso que o povo entenda e que o povo seja autor da liturgia. O ódio à língua latina é inato ao coração de todos os inimigos da igreja. Nela eles veem o elo entre os católicos do mundo todo. Nela eles veem o arsenal da ortodoxia contra todas as sutilezas do espírito de seita, a arma mais poderosa do papado. Tirando da liturgia a noção de sacrifício e a noção de mistério, o protestantismo tem o cuidado de não esquecer todas as práticas anexas à liturgia. Ou seja, tudo aquilo que gere desconforto, que gere sacrifício e que tire o foco
do homem e coloque o foco em Deus. Então, nada mais de jejum, nada mais de abstinência de carne, nada de genuflexão, nada de ofícios cumpridos, nem mesmo de preces para se recitar em comum. Diminuir o máximo possível os atos de devoções públicas dos fiéis, nada de novena, nada de procissão. Nada de vigílias, nada de adorações. Nada que una os fiéis enquanto igreja, mas que estabeleça uma ligação direta entre o fiel e Deus, entre a experiência particular do fiel e Deus. E assim, a liturgia vai se transformar num minimalismo catequético, sem oração, sem penitência, sem união dos fiéis enquanto corpo místico de Cristo, mas crescendo nos fiéis o individualismo na sua oração, individualismo inclusive na sua doutrina. Cada um crê o que bem entende, cada um reza do jeito que bem entende. E você vai tirar o foco. E aí a gente entra num novo paradoxo, numa nova contradição. Não, a liturgia tem que catequizar. Mas você tirou tudo aquilo que é sinal da doutrina da igreja. E você ressaltou o aspecto do sentimento, da experiência pessoal. Você tirou as orações que dão todo o significado do Domingo de Ramos para fazer com que o padre entre na igreja num burro. E o pessoal fica, nossa, que bonitinho, o padre entrou de burrinho, que nem Jesus. O que isso significa? Ah, não sei. Mas é tão legal, né? Inclusive o burro atropelou meia dúzia de coroinha. Tem uma história lá de Curitiba, o Monsenhor Luiz Gonzaga, já falecido, um excelente confessor. Só que quanto mais velho fica o padre, mais ele perde todo o respeito humano e fala o que dá na telha. Então, eu presenciei o ministro, isso quando eu era coroinha lá por 2007, 2008. Presenciei o ministro da comunhão que chega para o Monsenhor Luiz e fala: olha, padre fulano entrou no Domingo de Ramos montado num burro dentro da igreja. Que tal a gente fazer, Monsenhor? Foi muito interessante, o povo gostou demais. O que ele fala para o ministro? Eu acho que você não aguenta o meu peso. Mas ele era assim. Ele era um excelente confessor. Quando a pessoa chegava com muito assim sentimentalismo na confissão, ah, Monsenhor, eu não estou me sentindo bem, ele já largava. Deve ser dor de barriga. Quais são os teus pecados? Mas bem, então ao mesmo tempo que você tem uma justificativa de liturgia ser mais catequética, você tem uma liturgia que é mais vazia de conteúdo intelectual e mais cheia de um subjetivismo sentimental. Por quê? Porque o minimalismo, a ausência de significado, vai contra a natureza do homem.
Se você tem menos conteúdo objetivo, você vai ter que colocar alguma coisa ali. Isso vai encher de conteúdo subjetivo, de sentimento, de experiência pessoal. Porque o universo tem horror ao vazio, tem horror ao vácuo. Você não vai conseguir colocar o vazio. Diante do minimalismo litúrgico, você vai ter uma hipertrofia de sentimento. E, portanto, você vai ter menos evangelho e mais sentimentalismo. Então, é esse justamente o resultado do combate à liturgia. Você tem um combate à liturgia justamente para estabelecer uma nova fé. E qual que é o objetivo dessa nova fé? Destronar Deus e colocar no lugar de Deus o homem. Tirar o evangelho e colocar o sentimento. Tirar Deus, colocar o homem. Tirar a igreja e colocar o reino do homem. E assim que você tem justamente uma quantidade tão grande de pessoas dentro da igreja que não sabem o mínimo do evangelho, da doutrina. E querem saber somente de sentimento. Se sentir bem, ter uma experiência pessoal. Porque justamente a liturgia é a última barreira contra a heresia e o primeiro local de catequese e de evangelização. E que justamente a liturgia está a serviço de Deus, a serviço da propagação da verdade católica e não a serviço do homem. E como aproveitar bem a liturgia para a nossa santificação? É o que nós veremos amanhã, no próximo episódio do IBP em Sergipe.